Fala, gurizada! Tudo bom, lindão? Tudo bom, lindona? Nossa, mas tu chamava de queridão, queridona. Não, mas é todo mundo lindão, Pubira, né? Eu tô numa empolgação. O Enem tá chegando. Eu sei que vocês estão um pouco nervosos e tal, ansiosos. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso trabalho. Seguinte, olha só que legal. Soro, o que tu vai fazer aí de resolução hoje? Uma situação que é muito comum no Enem é as figurinhas. Eu chamo de figurinha, né? Eu gosto de chamar de figurinha. É charge, tirinha, fotografia, pintura, porque é a figurinha que vai estar ali, né? Aqui, especificamente, ó, analise a charge abaixo. Pois bem, tem um professor, uma coisa meio cubista aqui, né? O nariz tá para um lado, a boca tá para o outro, né? Narigudo, bom, poderia ser eu, mas meio careca. Então eu não sou careca, então pode ser o Digão, né? O Digão que é careca. Ah? Então assim, ó, uma charge bem simples, pessoal. Ela diz assim, ó, onde está o sujeito? Né? Tem um ponto de interrogação ali. Aí no quadro, né, o título aqui, onde está o sujeito? Que é um duplo sentido, né? O sujeito pessoa ou pode ser o sujeito da frase, que vocês estudam muito com a dona Aline, né? Mas no quadro ali o professor escreve assim, ó, o aluno não veio mais assistir a aula. Então, sentiu o jogo aqui, né? O duplo sentido, a ironia, que é a ideia da charge, né, pessoal? Charge, tirinhas, HQs tem essa coisa do humor, da alfinetada, né? De dar uma criticada, uma ironizada. Não esqueçam disso. Normalmente está ligado a uma crítica, normalmente é uma alfinetadinha, um dedinho, assim, sabe, no baço, assim, né? Aquelas que quando tu acorda de manhã, sabe? Então, bom, onde está o sujeito? Aqui a gente vamos pensar agora denotativamente. O sujeito é o aluno, né? O aluno não veio mais assistir a aula. Tá, e onde está o sujeito dessa frase? Agora nós vamos para as respostas, aí fica bacana, olha só. Então, chargezinha apresentada para vocês, tranquilo? Quer dar mais uma olhadinha? Deu? Foi? Então, beleza. Então, olha só. Vamos para as respostas. É correto afirmar que a charge visa a... Bom, eu já dei uma adiantada para vocês porque praticamente todas as charges, e quando cai no Enem, sempre tem uma crítica, alguma coisinha velada, subtendida e tal. Então a gente vai ter que encontrar aqui a melhor resposta. Diz assim, ó, apoiar a atitude dos alunos. Que massa, né? Imagina uma charge apoiar assim, aluno, não tem que ir para aula mesmo, né? Não vai para aula, não tem problema algum, né? Onde é que está o sujeito? Não importa, né? E propor a liberação geral da frequência das aulas. Ah, não dá, né, pessoal? A gente pode conversar sobre métodos de aula, sobre caderno de chamada, sobre provas. Tá muito em discussão hoje em dia isso, né? O método de ensino. Mas tem que estar em sala de aula, né? Cara, ó, eu gravo videoaula para vocês, mas eu acredito que tão importante quanto, ou mais, aí, é porque eu não quero criar uma discussão o que é melhor, o que é pior, porque eu não acho legal isso. Mas o professor em sala de aula, o teu professor aí do teu colégio, ou os teus professores e tal, nada como ter a figurinha aqui, ó, né, falando para ti e tal. Aqui a videoaula é um auxílio para vocês, né? Que a gente vai aí trabalhando, tirando algumas dúvidas, complementando o trabalho dos outros professores em sala de aula. Eu sou professor de sala de aula, todos os professores do Aula D são de sala de aula também, né? Então, eu acho que é um trabalho que anda lado a lado, né? Que fica muito legal, um complementa o outro, certo? E a atitude dos alunos apoiar que eles saiam de sala de aula? Não, né, pessoal? Claro que não, né? A letra B diz o seguinte para nós, ó. Enaltecer a escola brasileira e homenagear o trabalho docente. É a ideia ali da charge? Bom, se a gente está criticando que o aluno não está indo mais à aula, então a charge está dizendo assim, ó, vamos elevar, sim, tem que voltar para a sala de aula e homenagear o trabalho do docente, do professor. Pô, tem um professor lá, que é o que eu estava falando agora, né? Tem um professor de sala de aula, aproveita ele, suga ele, tira todas as dúvidas com ele, ele está ali porque ele quer, né? Aproveita esse cara, essa menina, esse professor, etc e tal. Beleza. Então a letra B é interessante. Tá? Mas a charge ali não é bem enaltecer, mas vou deixar ela aqui, né, de molho um pouquinho. Vamos para as demais. A letra C diz assim para nós, ó, indicar a deflagração de uma greve e incentivar a adesão dela. Não, né? Não tem nada a ver com a greve. Não tem nada a ver com o professor, inclusive, ali, né? Se nós voltarmos à charge, ó, estamos na letra C. Vou voltar aqui, ó. Se nós voltarmos à charge, onde está o sujeito? O aluno não veio mais assistir a aula. Tem o envolvimento do professor, mas qual é o núcleo do assunto? É o aluno em sala de aula, né? Que não está, inclusive, né? Não está assistindo às aulas. Beleza, voltamos para cá. Então a C, não fecha a palavra greve, incentivar a adesão da mesma, né? E tal. Não tem nada a ver, tá? Letra D diz para nós o seguinte, ó.
recriminar os alunos. Recriminar parece tão forte, né? O aluno que não vai para a aula, que mata a aula, que larga o colégio, não me parece recriminar, mas vamos lá. Recriminar os alunos e declarar apoio à política educacional. Ah, não dá, né, pessoal? Aqui me parece assim, ó, tu recrimina o aluno que não vai para a sala de aula e apoio à política educacional. Não sei se é bem isso, porque vou fazer esse bate e volta para a gente sempre, né, trabalhar bem aqui e não ficar com nenhuma dúvida. Onde está o sujeito? O aluno não veio mais assistir a aula. Cara, aqui a gente está falando só do aluno que matou a aula. Matar a aula aqui no Sul para nós é não ir à aula, né? Tipo, lá, sair antes do horário, né? Para dar uma namorada, sei lá e tal, né? E tal. Como é que vocês falam quando vocês vão dar uma matada de aula aí, né? E vocês não matam a aula, né? Eu sei disso. Tá? Então, onde está o sujeito? O aluno não veio mais à aula. Aqui também pode ser uma questão social, né? A cidadezinha pode não ter escola, pode não ter havido contratação de professores, né? Pode ter acontecido algo assim do tipo não ter uma passagenzinha para pegar o ônibus, a escola fica muito longe de casa. Ou seja, um aluno faltar à aula tem múltiplas possibilidades. Não é só matar a aula, que também existe, obviamente, né? E não é, aqui não tá, a gente não sabe exatamente o porquê que ele não está indo à aula. Tem uma denúncia aqui, né? Ó, o aluno não veio mais assistir a aula. Por que esse aluno não veio? O que houve? Né? Por que está acontecendo isso? Essa é a ideia. Onde é que está o sujeito da frase ou da sala de aula? Ficou claro isso para vocês? Beleza, olha só, então, recriminar os alunos, pô, tu pode até dar uma chamada de atenção naquele que matou a aula, mas e outros que não foram por outros motivos? Então, acho que recriminar e apoio à política educacional é como se essa política educacional existente, ou que existiu, ou que vai existir é a certa, é errada, é muito amplo aqui a discussão. Ah? Olhem a letra E. Criticar a situação atual do ensino e denunciar a evasão escolar. Não parece mais interessante do que a D e até mesmo que, qual é a outra que nós estávamos aqui? A B? Pensa o seguinte, enaltecer a escola brasileira não é bem isso que está ali na charge. Acabei de falar sobre isso. E homenagear o trabalho do professor? Bom, o professor está envolvido, mas ainda não tem a ver ali com o professor também, naquela charge. Tá? E aí, recriminar os alunos, já chegamos à conclusão que não faz sentido, né? Ou talvez faria para um grupo e não para todo, não para o todo. Aí a E diz assim, ó, a charge, ó, critica a situação atual do ensino, que tem muita evasão, realmente, né? E aí depende do porquê que está ocorrendo essa situação. E denunciar a evasão escolar. Aí é a última vez que o Bira vai voltar, tá? Então aqui, ó, onde está o sujeito? Onde é que está o aluno? Não, a pergunta não é por que ele não foi. Onde é que ele está? Não está na sala de aula. E o professor escreveu, o aluno não veio mais assistir a aula. Então houve uma evasão mesmo. E aí, na verdade, essa charge é para nós refletirmos, né, pessoal? Nós, principalmente nós da educação e o setor político, quais métodos, quais políticas poderiam ser feitas para trazer novamente o aluno. Tanto os alunos com questões sociais, quanto alunos que não têm questões sociais, mas porque por algum motivo não estão indo à aula, né? Então, nós voltando para as respostas, vocês vão ver, é a letra E, né? A letra E é a resposta correta. Critica essa situação, uma evasão muito grande de alunos na sala de aula. Independe do porquê, certo? Isso que vocês têm que cuidar quando vocês forem fazer esse tipo de questão lá no dia da prova. Tranquilo? Beleza, tá? Eu sei que ficou um pouquinho, né, longo o vídeo, mas eu acho que era legal analisar bem essa questão com vocês, certo? O Bira se despede, mas em breve estamos de volta. Tchau!